O derby manchado de sangue. Horas antes do jogo, um torcedor da Ponte Preta foi assassinado aqui em Campinas. A polícia já tem um suspeito de cometer o crime. O vídeo registrado por um morador do bairro São Bernardo foi poucos minutos antes do confronto. Dá para ver pelo menos 30 pontepretanos segurando pedaços de pau e correndo em direção à casa do torcedor bugrino. Os pontepretanos invadiram a casa de um dos representantes da torcida organizada do Guarani. Na hora, a mãe e a avó do bugrino também estavam em casa. Ele então pegou uma arma e atirou em 2 torcedores do grupo. A gente não sabe se essa arma é legalizada ou não, se ele tinha posse, se essa arma é documentada ou não. A morte de Leonardo Bernardes foi confirmada pelo Hospital Ouro Verde 30 minutos depois de dar entrada na emergência do hospital. Leonardo não resistiu depois de ser baleado no peito. O outro torcedor da Ponte Preta continua internado, mas não foi informado o estado de saúde dele. Inicialmente não houve chamada nenhuma à polícia militar. Nós identificamos posteriormente através do pronto-socorro do PS Ouro Verde, que nos deu a informação desse ocorrido, e ainda essa pessoa deu entrada ao PS, tentaram desqualificar a situação dizendo que se tratava de um roubo. Por se tratar totalmente de uma situação clandestina, eles tentam passar desapercebido, inventando outros tipos de histórias para que eles, no intuito de se confrontarem. Dias antes, Leonardo já estava em contagem regressiva para o derby. Em outra postagem na rede social, Leonardo dá recado para rival. Quem soube do confronto ficou indignado e desabafou nas redes sociais. Futebol é arte, né? Desde quando a gente entende por futebol, a gente entende que futebol é arte. Nos outros países de primeiro mundo, as torcidas vão ao campo para se divertirem, para comemorar a vitória do seu time, sentam juntos na arquibancada. Porém, aqui no Brasil, infelizmente, tem esse pensamento pequeno, né? Dessas guerras de torcida. Isso traz prejuízo para a comunidade, para o futebol e para todos. A suspeita é de que esse confronto tenha relação com a invasão na sede da torcida organizada da Ponte Preta que aconteceu na semana passada. Além disso, a TVB Record acompanhou um outro caso, de uma confusão que aconteceu no dia da venda de ingressos. A Polícia Civil já investiga o caso. Há muita coisa para ser verificada, há suspeita de envolvimento de tráfico também nessa situação, que também deve ser apurado. Nós já temos um provável suspeito que está sendo encaminhado à Polícia Civil para o inquérito que está aberto para isso. Pois é, infelizmente teve mais violência. Além desse episódio trágico, outras cenas também foram registradas pela cidade antes do jogo. A praça ficou vazia. Os torcedores bugrinos desistiram de ficar no local. O policiamento ao redor foi reforçado depois dos espancamentos. Cerca de 30 torcedores do Guarani se reuniram aqui na Praça 9 de Julho, em frente ao Teatro Castro Mendes. O grupo combinou o encontro pela internet, só que torcedores pontepretanos ficaram sabendo do encontro e armaram emboscadas. Pelo menos 10 homens em 2 carros circulavam aqui pela Vila Industrial, espancando qualquer torcedor do Guarani que estivesse na rua com a camisa do clube. Pelo menos 2 bugrinos ficaram machucados. Houve um confronto de vários torcedores do Guarani e da Ponte Preta, com pedaços de pau, pedra. Houve um confronto grande e rapidamente viaturas nossas interviram nesse confronto e foi eliminado no momento. A Guarda Municipal apreendeu essa caixa de fogos de artifícios que foi abandonada no local. Os torcedores bugrinos feridos foram levados ao Hospital Mário Gatti. Ninguém foi detido. Tá, e cenas lamentáveis, a gente espera que esse tipo de crime um dia acabe, né, Heitor? Mas vamos falar agora do lado bom do derby? Festa bonita da torcida, hein? Os bugrinos receberam o time num clima de decisão e depois do jogo, os pontepretanos tomaram as ruas de Campinas para comemorar a vitória. Vamos ver. A frase "o derby é um campeonato à parte" não é um clichê, mas uma realidade do futebol de Campinas. Bugrinos e pontepretanos são daqueles torcedores que carregam os clubes com um amor incondicional. Se o Guarani em campo não correspondeu às expectativas da torcida, não foi por falta de incentivo. E os pontepretanos, que não puderam entrar no estádio, se sentiram representados por um elenco que entendeu o que era jogar um derby. Antes da bola rolar, o céu no Brinco de Ouro ficou verde. Milhares de torcedores fizeram da chegada do ônibus da delegação uma festa única. A intenção do Corredor Verde era explicar para os jogadores o peso de defender um escudo tatuado na pele
junto ao nome da filha, para deixar bem próximos os dois amores. Minha filha é aquele negócio, mas o Guarani já veio antes de Juliana, né? Mas é Guarani até o final da vida agora. É uma emoção, né? Porque o Guarani é uma coisa que já vem de família. É uma paixão, né? Então é a paixão tatuada na pele aí 2 vezes. O time e o amor da filha, né? Não tinha nem como não ser bugrina como homenagem dela. Não tem como. Já nasce de berço, já vem desde pequenininha. Em dia de jogo do Guarani, o churrasco é em família bugrina. E se for na porta do Brinco de Ouro, não é exagero dizer que é em casa. Sempre, toda vez que tem jogo, churrascão aqui na porta, temos nosso lugarzinho reservado aqui, não tem erro, não tem erro. Tá dando certo, não pode cortar. Não pode cortar, time que tá ganhando... Time que tá ganhando não se mexe, entendeu? Com o apito final, o torcedor pontepretano, que estava em casa, tomou as ruas de Campinas. E o ponto de encontro não poderia ser outro: o estádio Moisés Lucarelli. As provocações de Bruno Nazário, que disse antes da partida que o Guarani atropelaria a Ponte Preta, não foram perdoadas. A resposta veio em campo. Quanto foi o resultado? Falar para eles ver lá. A comemoração de Ourinho com a máscara de gorila e os 2 gols de André Luiz transformaram os jogadores nos novos heróis do clássico. Afinal de contas, o derby é um campeonato à parte. O André Luiz, antes do jogo, eu já tinha falado para os meninos. Falei, o André Luiz é o cara do derby. E não teve outro jeito. Ele foi e fez os 2. Vai entrar para a história. Estou com 60 anos, assisti muito derby, mas esse vai entrar para a história. E agora vamos falar da bola rolando, né, Heitor? Olha, a Ponte Preta levou a melhor no derby campineiro. A Macaca venceu o Guarani no Brinco de Ouro por 3-2 de virada. Parecia final de campeonato, estádio lotado, rojões e muita fumaça verde. A torcida empolgada empurrava o time para vencer o primeiro derby em Campinas, depois de 5 anos. O clima estava tão quente que o primeiro lance do jogo foi uma falta. Marcílio em cima de André Luiz. E foi a Ponte Preta que começou atacando. Logo aos 3 minutos de jogo, Edson Silva corta a bola com o braço. E os jogadores da Ponte pedem pênalti, mas o juiz marca só o escanteio. E quando o jogo parecia dominado pela Macaca, gol do Danilo Barcelos de cabeça, mas para o lado errado. O meio-atacante tentou tirar o escanteio cobrado por Bruno Nazário, mas acabou abrindo o placar para o time adversário. A Ponte Preta levou exatos 9 minutos para se recuperar do baque. E dessa vez, Danilo Barcelos cobrou escanteio na cabeça de Reginaldo, que deixou tudo igual no Brinco. O Guarani voltou a pressionar para tentar ficar de novo à frente do placar, mas a Ponte soube aproveitar bem os contra-ataques. Depois de escanteio do Guarani, Igor cortou e atravessou todo o campo até entregar a bola nos pés de André Luiz, que deixou Marcílio no chão e chutou sem chance de defesa. No segundo tempo, o Guarani começou pressionando e a Ponte esperando o contra-ataque, até que ele veio e de novo dos pés de André Luiz, que virou o herói do clássico. Acordei hoje, era 8 horas da manhã, todo suado, nervoso, ansioso. Aí fui tomar um café, voltei pro quarto, aí comecei a pensar no jogo, o que podia acontecer. E o tempo não passava, mano. Eu tava no hotel lá, o tempo não passava. E eu falava pro parceiro meu, pô, o tempo não vai passar não, mano, quero ir pro jogo logo. Aí eu, graças a Deus, fui abençoado nessa noite maravilhosa aí. Dizem que o sentimento de amor e ódio andam lado a lado. Pro torcedor também é assim. E as quase 19 mil pessoas que lotaram o Brinco de Ouro e fizeram aquela festa bonita para receber os jogadores, começaram a pressionar. Até que Rafael Longini, que tinha acabado de entrar para estrear com a camisa bugrina, foi derrubado na área por Renan Fonseca. Pênalti para o Guarani, que Rondinelli converteu. E o Bugre quase empatou nessa jogada com Anselmo Ramon, que acabou mandando para fora. A partir daí, a Ponte Preta começou a valorizar bem o tempo, mas teve muita reclamação do lado do Guarani. O último lance de perigo que o Bugre levou para o lado pontepretano foi nessa virada de bola de Ricardinho para o Lennon. Ele chutou de fora da área, mas a bola passou por cima do gol de Ivan. Com todo o time do Guarani no ataque tentando empate, ainda deu tempo da Ponte quase marcar o quarto.
Quase, porque o Felipe Cardoso chegou na cara do gol, não quis tocar a bola e o Bruno Brígido fez essa defesaça. Fim de jogo no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 2, Ponte Preta 3. A gente precisava dessa vitória para trazer confiança para os atletas, para nós, para o trabalho ganhar credibilidade. A gente sabe que as vitórias têm esse poder, ainda mais num clássico. Acho que a equipe ela fez um grande jogo. Com o jogo do tamanho de Guarani e Ponte Preta, ninguém estava se importando muito com a tabela do Brasileirão. Mas a verdade é que a vitória rendeu 3 pontos para a Macaca, que subiu da 15ª posição para a 8ª posição na tabela. Já o Guarani continua na 16ª colocação, com a mesma pontuação do último time na zona de rebaixamento. Demoramos para entrar na partida, temos que estancar esse sangramento. Eu sei que esse sangramento é bem maior, então nós temos que sangrar, voltar nossa cabeça para o Criciúma para que possamos dar uma resposta o mais rápido possível e conseguir os 3 pontos aqui dentro de casa. Agora, jogo equilibrado com 2 times que estavam empatados na classificação. O que foi determinante para a vitória da Ponte? Olha, Verônica, venceu o time que entendeu o que era jogar um derby. O Guarani teve 10 dias de preparação, trabalhou a nova dupla de zaga, treinou o retorno do Eric, conseguiu descansar, mas não se ganha clássico só na bola. Clássico também se vence na raça, com o coração. E isso sobrou para a Ponte Preta em campo. Os jogadores entraram com o espírito de quem vai para uma decisão. O Guarani não. Até por isso a gente pode dizer que a Ponte tomou o gol, mas conseguiu a virada. Sim, não é exagero também dizer que foi o melhor jogo da Ponte Preta no ano. Foi a primeira virada, inclusive, nessa temporada. E o Dorifa montou um time ofensivo, né, Heitor? Ele arrumou um jeito do Ourinho e do Danilo jogarem bem. E a Ponte ganhou muito com isso. O Ourinho voltou para a lateral esquerda no lugar do Maciel. O Danilo Barcelos, como um meio atacante, fez a dobra naquele setor. O Paulinho de volante foi quem ficou na sobra quando o Ourinho atacava. E esse, pra mim, é o time ideal pra Ponte agora na sequência do campeonato. E quem faz gol em derby vira ídolo. A gente viu, inclusive, na reportagem um torcedor falando e a Macaca, então, tem um novo ídolo. André Luiz foi uma aposta pessoal do técnico Doriva. É um jogador que tem 20 anos, estava no Cianorte. E agora é aquela coisa, se ele não estiver em campo, a torcida vai gritar o nome, a torcida vai querer ele. Naquele setor especificamente, o Felipe Saraiva é um jogador que disputa a posição com ele, ele é habilidoso, mas esse poder de finalização o Saraiva não tem, o André Luiz deve continuar no time. Agora falando um pouquinho do Guarani, faltou aí, você disse, o espírito de derby, mas também teve dificuldade ali no lado esquerdo. A marcação ali pelo setor do Marcílio foi muito ruim, 2 gols saíram nas costas do lateral do Bugre, só que aí o erro não é só dele também. A dobra na marcação que deveria fazer era o Eric, que dificilmente voltava para auxiliar. E aí, quando tentava puxar o contra-ataque, o Eric se atrapalhava na individualidade, pouco soltava a bola. No meio-campo também, Rondinelli e Bruno Nazário pouco criaram, a bola passou pouco e se ela não vai redonda no meio-campo, aí o time não anda mesmo. E o Humberto demorou para mexer, hein, Heitor? Demorou. O Guarani foi pro intervalo perdendo por 2-1. Já estava visível o buraco no lado esquerdo, a pouca inspiração no meio-campo. Ali o Humberto já poderia ter trocado o Eric, colocado o Denner, como ele fez depois, e até colocado o Rafael Longini ou para ajudar ou no próprio lugar do Rondinelli. Demorou, a Ponte fez o 3º gol e aí, quando as substituições aconteceram e surtiram efeito, o prejuízo já era muito grande para o Guarani.